de onde o Charlie Kirk é um extremista? Porque o extremista pode ser um extremista no discurso e um extremista na forma, certo? Por vezes eu acho que a imprensa confunde forma e conteúdo. E eu começo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele sempre foi um político muito convencional. E aqui no Brasil a imprensa o tratava como um extremista por conta da sua forma. Na verdade o que eu sinto a imprensa tinha um desprezo, que eu também tenho, pelo linguajar e pelas simplificações muito burras que o Bolsonaro fazia. Então o Bolsonaro, ele era muito assertivo falando burrice de um jeito burro. Isso irritava a imprensa, isso irrita as pessoas, isso é quase uma questão de classe, né? Em que o vocabulário da pessoa fala, esse cara é um jeca. Mas o problema é que a mesma imprensa valida e acha lindo a simplicidade, a brejeirice do Lula, né? Os erros de português do Lula são erros libertadores, os erros do Bolsonaro são sinal de extremismo. Então, um cara como o Bolsonaro, nesse sentido, ele provocava essa vibe na galera. E aí eu acho que era um cara que era jogado no extremo por conta da forma. No conteúdo do Bolsonaro, eu nunca vi coisas muito extremas. Tem umas declarações aqui e ali, mas muitos políticos de centro já tiveram. Então não é sobre isso. O Bolsonaro, inclusive, teve um governo tirando as burrices. E aí no final do mandato dele uma vontade de dar um golpe de Estado e uma tentativa atabalhoada de fazer isso. O Bolsonaro foi um político convencional, ele foi um presidente da República convencional e ruim. Mas ok, eu posso botar o Bolsonaro de direita, não consigo colocar ele como um extremista de direita. O Charlie Kirk, por mais que alguém vai achar que algumas posições dele sobre movimentos identitários sejam mais à direita, assim, o Charlie Kirk representava na maior parte do tempo o pensamento do senso comum e do cidadão comum. E ao representar isso, e ao apresentar isso, vamos dizer, de maneira respeitosa, mas desafiadora, através dos debates que ele organizava em campos de faculdades e tal, ele provocava uma reação da esquerda em que a esquerda ficava atarantada, maluca. E qual o problema que tornava a esquerda maluca? Eu não quero me repetir nisso, mas vocês entendem. A esquerda professa um conjunto de valores muito diferentes dos nossos. A universidade, depois o jornalismo, depois a burocracia, o judiciário, eles positivaram um determinado tipo de valores, que é a ideia de, por exemplo, que uma minoria ela está acima de todos. Alguns exemplos cabem nisso. Não existe racismo reverso que eles fazem. Por exemplo, olha, o conceito de minoria, que é um conceito, na prática, de opressor e oprimido, a gente vai pegar, é uma derivada do que falava o Marx. A minoria, ela tem um status diferente. Portanto, eu vou interpretar a lei sobre casos que são objetivos e sobre, vamos dizer, dispositivos legais muito objetivos. Por exemplo, você não pode discriminar uma pessoa por conta da sua cor de pele e raça. E aí eu vou interpretar segundo, vamos dizer, esse desenho que é um desenho marxista. Não, olha só, o fulano é um opressor e o outro é um oprimido. Porque o quê? Então, objetivamente, a lei não está certa? Existe uma interpretação, uma hermenêutica marxista da lei? Sim. Os estados no Ocidente fazem uma hermenêutica das leis que envolvem raça de maneira absolutamente marxista, ou pós-marxista, mas seguindo uma perspectiva à esquerda, ok? Leis que envolvem questões de gênero, mulher, depois as leis que envolvem trans, a paranoia trans que começou a surgir, a loucura trans, do conteúdo que era colocado para crianças nos Estados Unidos, até essa babaquice do pronome. Aqui no Brasil, sejamos honestos, meu amigo, eu tenho que falar que a Erika Hilton é uma mulher. Porque ela é uma mulher, certo? E aí se eu não achar que ela é uma mulher, eu vou preso. Eu vou preso se eu não achar que a Erika Hilton, que obviamente é uma mulher, eu vou preso se eu achar que ela é um homem. Olha o cuidado que eu tenho que ter. Olha olha como eles transformaram em dogma, em lei, em punição, um entendimento muito verdadeiro, que ela é uma mulher. Vocês entendem meu ponto? Esses caras, portanto, eles têm as vítimas perfeitas, eles estão histéricos, e eles veem que os valores que eles compartilham, né, o militante de esquerda, o estudante universitário, o jornalista, eles acham que esse valor é o valor do futuro. E que o senso comum do cidadão comum é o passado. E este passado é extremista. Portanto, exercer o senso comum do cidadão comum é ser extremista. E é atingir os dogmas, nesse caso, tanto jurídicos quanto religiosos, dessa elite. E aí essa elite começa a achar que é um desrespeito você defender o senso comum do avanço da religião deles.
Então eles avançam com a religião deles, e aí você fala, não, olha só, eu acho que só existem 2 gêneros. Não, como assim? Isso é transfobia. Você tá pregando a morte da população trans. Esse é o termo que eles levam. Portanto, o Charlie Kirk, ele é um extremista e tem que morrer. Portanto, o Guto Zacarias, quando faz o Shame de My Mind, ele é um extremista e tem que morrer. O Arthur Duval é um extremista e tem que morrer. O Nicolas, lá, quando botou a peruca, é um extremista e tem que morrer. Eu sou... Um cara tava agora falando, uma mulher lá pregando a morte do Kim, do Arthur, agora também do Nicolas. A gente tá agora cavucando na internet, tem um monte de gente aí pregando a morte da galera. E você se torna um extremista que precisa morrer. Entender o ponto? Este ponto faz com que um jornalista que esteja inserido nesse sistema cultural de elite, que o Curtis Yarvin, né, vulgo Mansell Moldbug, chama de a catedral. Pô, digite se você já entende o que é o conceito da catedral. A gente já fez material no Valete Plus, o final do Clube MBL. A gente tem documentário sobre isso. Eu cito isso pra caramba nas lives. O conceito de catedral é muito importante para análise da política americana contemporânea, mas também para a política brasileira contemporânea.